Mano, que grande vitória do Verdão. Olha, 6-0 pro Palmeiras, fora os ameaços. Grande vitória do Palmeiras. Enquanto o Flamengo suou sangue para conseguir se classificar, ganhando por um magro 1-0, pedindo adeus ali pro atacante do Tátira, perdeu um gol lá que o goleiro defendeu lá dentro da pequena área. Amigos, nos finais foi drama. Teve até vai no Maracanã. O Palmeiras no Allianz Parque ensacou o vice-campeão da Libertadores 97, Sporting Cristal, por 6-0, no show de Estevão, Rafael Veiga, Maurício e Flaco Lopes. Teve até gol do Facundo Torres. Amigo, 6-0 pro Palmeiras, 100% de aproveitamento na primeira fase da Conmebol Libertadores. Palmeiras classificado aí, o melhor time da competição. Agora é encarar o sorteio para ver qual dos segundos vai pegar. É verdade ou não é? Vamos ver o que o Abel Ferreira vai falar então nessa coletiva aí. Daqui a pouco a gente volta. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto da Rádio CBN. Queria falar um pouco sobre esse rodízio de jogadores do Palmeiras e que parece que você tem 2 times prontos na sua mão e que você consegue trocar jogadores de funções diferentes, de características diferentes e manter o mesmo nível. Hoje, 10 jogadores diferentes em relação ao time que começou contra o Palmeiras. O Estevão, o único que ficou no time titular. Queria que você falasse se você acha que esse é o melhor elenco que você já teve no Palmeiras, pelo que tem te entregado nos últimos tempos. Obrigado. Eu já disse que sim, pelas soluções que temos, e esse era o nosso objetivo, por isso vimos construindo o nosso elenco ao longo destes anos, vendendo, comprando, reforçando, reformulando. Faz parte, isso é assim que fazem as melhores equipas, não é garantia de nada, mas queremos andar a competir como temos competido, andar a disputar competições como a Libertadores, a lutar por títulos, temos que ser super competitivos e mesmo assim não significa nada que vamos ganhar, porque eu acho que já falei isso no início do jogo, temos grandes treinadores em grandes países, Real Madrid, Cities, e nem sempre ganham, e portanto, mas são equipas que se reforçam, mas sim, é verdade. Mas também já vos disse muitas vezes, vocês já me ouviram dizer muitas vezes que eu acredito no jogo coletivo, acredito nas dinâmicas coletivas, acredito que nenhum individualmente faz falta e todos fazem falta. Acredito na dinâmica coletiva, acredito que todos perdemos, acredito que todos ganhamos, não acredito nos heróis, não acredito nos vilões, mas isto para mim é futebol. Eu vejo o futebol como uma micro-sociedade, vejo o futebol como de forma coletiva, não o vejo de forma individual, mas tenho que aceitar que há quem o veja assim, que se cria heróis e vilões, mas eu recuso-me a ver o futebol dessa maneira. Abel, boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. E hoje, dentro desse coletivo, dessa mini-sociedade, um indivíduo acabou se destacando por, infelizmente, ser o último jogo dele aqui no Allianz Parque. Queria que você falasse como foram as horas pré esse jogo do Estevão e também a importância de outros indivíduos dentro desse coletivo do Palmeiras, marcando gols, como Rafael Veiga, que há um tempo estava precisando voltar a marcar para talvez recuperar a confiança, e o Paulinho, que pela primeira vez marcou com a camisa do Palmeiras. Boa noite. Olha, eu acho que os jogadores todos percebem que o nível da concorrência aumentou, e isso é bom, porque em função das competições que nós temos, podemos trocar, e nós fomos buscar esses jogadores mesmo para isso, para que os jogadores entendam que temos que estar sempre na máxima força, temos que estar sempre a treinar com a máxima intensidade, porque a nossa equipa é uma equipa que gosta de intensidade, gosta de dinâmica, não gosta que parem o jogo, que travem o jogo, que o goleiro caia para o chão, não é a nossa filosofia, não é assim que nós gostamos, embora haja muitas equipas que o fazem, e está certo, é uma forma de cada um puxar o jogo para o seu ritmo, e nós gostamos de um ritmo alto, um ritmo intenso, e para isso precisamos de concorrência, precisamos de jogadores com esta frescura e que dá mais soluções ao treinador. O Estevão bem dentro daquilo que foi o Hendrick, o Vitor Roque, o Danilo,
Um jogador que nós fomos ao longo do tempo chamando, como foi o Alá, como está a ser agora o Alá, como está a ser o Luigi, como está a ser o Thalys. Vocês só os veem numa parte final, mas a maioria desses jogadores já treinam connosco desde que eu cheguei aqui. E depois, quando nós entendemos fixá-los na equipa A, os chamamos para cima e fixamos. E depois tem a ver com a qualidade deles. Mas é o último jogo que o Estevão faz no Allianz Parque, não é o último jogo que o Estevão faz pelo Palmeiras. Vamos aproveitar enquanto ele estiver connosco, sabendo que depois dele sair, mentiria se dissesse que o Palmeiras vai ficar mais forte se ele sair, não é? Mas, como sempre fizemos desde que estamos aqui, encontraremos soluções seguramente, mas enquanto o tivermos, vamos aproveitar e usá-lo da forma que for melhor para o nosso coletivo. Tudo bem, Abel? Boa noite. Tem mais um jogo domingo, né? Mas também vai ser o nosso último encontro aqui antes do Mundial. E eu queria uma leitura sua da preparação do clube, tirando o resultado à parte. Eu digo parte física, parte mental, preparando para um torneio que vai chamar muito a atenção. E eu queria entender de você se você entende que hoje o Palmeiras chega bem da forma que você imaginava. Departamento médico praticamente vazio, isso é uma coisa importante também. E essa sua construção no semestre para um campeonato tão importante que vem aí no mês que vem. Olha, para te ser sincero, nós preparámos, eu já disse isso publicamente, preparámos de jogo a jogo. Infelizmente no Paulistão não tivemos o elenco todo como eu queria. Os reforços chegaram quando tiveram que chegar, foram chegando aos poucos. Deu para jogar também com um time misto. Queria muito ter feito isso, não o fiz. Ir atrás da conquista de um paulista que, como eu disse, era importante para nós, mas se calhar havia outras equipas que era mais importante para outras equipas, e pagámos caro. Tivemos um problema na clavícula do Veiga, tivemos um problema na clavícula do Maurício, tivemos o Gomes fora, tivemos o Murilo fora. Sinceramente, se eu pudesse, teria evitado o Paulistão, mas infelizmente não pude evitar, porque há regulamentos que temos que cumprir. Porque acho que, como te disse, para prepararmos o que devíamos preparar, devíamos ter tempo. Não tivemos tempo a fazer para a época, ao final de uma semana estamos a competir. Já falei várias vezes que espero que façam aquilo que eu ouvi, que a CBF tome medidas e que realmente baixe para 11, se foi isso que eu ouvi, para 11 jornadas, porque se queremos valorizar o futebol brasileiro, se queremos valorizar o jogador brasileiro, se queremos valorizar os melhores jogadores, temos que criar condições. E por muito que custe, seja nos estaduais ou até mesmo jogos de ida e volta na Copa do Brasil, que os calendários sejam repensados e que realmente, quando nós não sabemos, que olhemos para o que fazem os melhores, que é uma das coisas que eu faço enquanto treinador e não tenho problema nenhum em admiti-lo. Eu acho que o maior elogio que nós podemos dar aos melhores é realmente ver o que eles fazem e copiar algumas coisas daquilo que eles fazem sem vergonha absolutamente nenhuma, porque nenhum de nós sabe tudo. Mas como tu disseste, chegamos neste momento com a equipa inteira, mas também tenho que vos dizer que o treinador foi... Não só temos um departamento médico espetacular, mas tem um treinador que acredita nos jovens, acredita nos mais velhos, troca os jogadores que têm que trocar, sabendo que vamos ganhar e perder ao longo da jornada, mas ainda falta mais um jogo, mas estamos preparados. Mas a forma que nós temos de preparar para essa competição foi através da Libertadores e do Brasileirão, como te disse. O Paulistão atrapalhou muito aquilo que era a minha planificação. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, hoje o Paulinho entrou fazendo uma função diferente da que ele já fez antes, porque ele entrou outras vezes como centroavante, mas fazendo uma dupla ali com o Flaco. Hoje ele entrou como um novizão mesmo, né, de característica assim de centroavante, e deixou o primeiro gol dele. Queria entender como que você enxerga esse jogador. Você gosta muito de ter atletas que fazem mais de uma função dentro de campo. Ele está mostrando que consegue fazer isso. Se você tem planos de usá-lo como um novizão mesmo, ou
no caso de fazer uma dupla de ataque, por exemplo, com o Vitor Roque, teria que repensar essa formação, essa escalação do Palmeiras. Como que você enxerga? Como é que vocês chamam aqui um centroavante mesmo que não sai dali do meio? Como é que chama aqui? 9-9. 9-9. E um avançado que joga, que é móvel, como é que vocês chamam? É um falso não. Nós lá dizemos, lá na Europa é ponta de lança e avançado. Para mim, o Paulinho é um avançado, não é um ponta de lança, que é um jogador que joga mais na área, mais de referência. Aliás, nem o Flaco é. Aquele novezão, como, sei lá, um Vegetti, que está na área, um matador de área, por exemplo. Nós não temos esses jogadores com essas características. Temos mesmo o próprio Roque, não é assim essas características. O Hendrick não é assim essas características. São jogadores que gostam de jogar centro-direita, centro-esquerda e são avançados, que eu chamo avançados. E o Paulinho jogou praticamente o ano todo, no ano passado, no Atlético Mineiro, como um avançado ali sobre a meia esquerda, e hoje também jogou. Como te digo, não jogamos com um centroavante fixo, porque não temos jogadores com essas características. Eu também já vos disse muitas vezes, eu vou ao encontro daquilo que são as características dos jogadores. Eu não gosto de pintar o quadro sozinho. Os meus jogadores pintam o quadro juntamente com a ideia de jogo que nós temos. Portanto, eu olho para os jogadores e procuro, juntamente com aquilo que são as características dos jogadores, encaixá-los nas zonas em que eles nos podem render mais. E o Paulinho é ali centro-esquerda, para puxar para dentro, ou centro-direita, porque ele tem essa capacidade de flutuar. É um jogador com muita mobilidade, que é difícil para os zagueiros pegar, que é o zagueiro que pega, é o lateral direito que pega, e que nos dá-nos dinâmica, dá-nos qualidade, e nós vamos usá-lo da forma que nós conseguirmos para nos ajudar naquilo que são as dinâmicas coletivas da equipa. Fala, Abel, boa noite, tudo bom? Sou o Vitor Palhares, do Lance. Primeiro, parabéns pela vitória. Recentemente, a presidente Lila Pereira afirmou que estava satisfeita com o elenco do Palmeiras para a temporada, mas deixou em aberto as possíveis chegadas nessa janela, caso você identificasse alguma lacuna no elenco do Palmeiras. Eu queria entender do senhor, agora com a saída do Estevão, o Mundial à vista, você identifica alguma lacuna? Você pretende indicar algum nome nessa janela de transferências? Ou, assim como a presidente, também está satisfeita com o que o Palmeiras já tem no plantel? Não quero nenhum jogador para ir disputar o Mundial. Tenho os jogadores que eu quero e espero, depois do Estevão sair, que haja uma reposição para o lugar do Estevão. É só isso. A última aqui. Abel, boa noite. Uma curiosidade até, uma pergunta, né? Você que é português lá da Europa, jogou muito tempo lá no Sporting e tal. São Paulo, Corinthians, até o próprio Flamengo, Botafogo, sempre quando jogam contra o Palmeiras, dificultam muito na marcação, né? Montam a linha de 5, linha de 4, essas coisas todas. Você acredita que no Mundial, pelo que você conhece, os times que você vai enfrentar na primeira fase, e até depois, se o Palmeiras passar, você acredita que também vai ter esse estilo de jogo lá ou não? É o estilo que você gosta? Os times europeus vão abrir mais, vão dar mais campo para você, e é isso que você gosta? É campo, é espaço, é velocidade, é transição e essa mobilidade na frente. Eu queria essa curiosidade, porque você conhece muito bem lá fora. Olha, o que eu acho, quando tu vais para uma competição curta como esta, onde estão os melhores clubes do mundo, tu tens que ir e jogar com a tua identidade. Mais do que o adversário vai fazer ou não, porque apesar de sabermos que é uma competição curta de 7 jogos, é o momento que nós temos de mostrar tudo aquilo que nós trabalhamos, tudo aquilo que nós fizemos. O que os adversários vão fazer, eu não sei. Vamos estudá-los na altura certa. Aliás, já os estamos a estudar atempadamente. Mas, como te disse, eu acho que é sempre um momento em que as equipas têm que aproveitar para mostrar a sua identidade, para mostrar a sua força. Nós contra eles, eles contra nós. Não acredito que as equipas, só por ser um campeonato curto, que vão alterar a sua identidade. Sim, acredito que outras equipas tenham trocado os treinadores, como por exemplo o Real Madrid. Vou gostar de perceber como é que ele vai jogar, se vai jogar, e vai ser para nós, enquanto comissão técnica, um momento fantástico para poder ver mais uma vez o que fazem os melhores e nós podermos também confrontar os melhores, porque acho que acaba por ser um desafio para todos nós. É uma montra que todos querem estar, nós também queremos estar, nós também queremos desafios. Como te disse,
temos as nossas possibilidades e vamos apostar tudo na nossa percentagem, mas um jogo de cada vez. Mas ainda temos temos aí o Cruzeiro, mais um grande adversário que está a atravessar um grande momento. Tem acontecido isso, nos últimos 4 jogos apanhámos quase que os 3 podiam ser líderes, Red Bull Bragantino, em casa o Flamengo, e agora temos o Cruzeiro. Vamos nos preparar para isso e quando estivermos lá no Mundial vamos desfrutar com responsabilidade da grandeza do nosso clube. E nós contra eles e depois no final logo vemos qual será o resultado. Está bem? Obrigado, Abel. Um abraço. Tá aí o Abel Ferreira falando bastante então do Estevão, respondendo a esse questionamento sobre o Estevão. Rafael Veiga hoje também fez um baita de um golaço, hein? Jogou muito bem o Rafael Veiga, jogou demais. O time inteiro jogou bem, né? O time que jogava bem assim contra o Flamengo, né? Contra o Corinthians, contra o São Paulo. Contra o Corinthians jogaram bem da última vez, né? Mas na final não jogaram isso tudo. Especialmente em Itaquera. Enquanto o São Paulo também não jogou isso tudo, né? Jogou bem. E tá bom, ganhou, né? Mas quando o Flamengo não ganhou, perdeu, que é pior. Aí o pessoal tá zoando aí que o Estevão só faz gol nesses times pequenos, né? Que quando pega o Flamengo, quando pega um clássico, ele não faz gol. É um fato isso aí, né? Isso não é nenhuma zoeira por zoeira, é um fato. Fazer o quê? É como outros aí, né? Que saem aí como craques, mas não conseguem sequer fazer gol nos clássicos. O que você acha disso? Bom, 6-0 pro Palmeiras. Quero saber se você concorda com o Abel Ferreira. Se tá na bronca com o professor ainda. Se não tá. Será que a Leila cobrou depois de domingo? Que hoje foi 6, hein? Sacolada. Ah, mas era o Poçante Sporting Cristal. Teve time aí enfrentando um time muito pior. Passando aperto pra conseguir uma vitóriazinha. Quase rodou. Teve gente fartando em certo estádio brasileiro aí que é místico. Final de Copa do Mundo e caramba. Aguardo você no próximo vídeo. Verdão, o melhor time da Libertadores, hein? Pode enfrentar o Flamengo nas oitavas, hein? Flamengo, cara, injustiça, né? O Central Córdoba fez uma puta de uma Libertadores. Ganhou do Flamengo, empatou com o Flamengo, não perdeu pro Flamengo. E aí, com os 3-0 que ele tomou da LDU hoje, na casa da LDU, com a vitória do Flamengo, o saldo do Córdoba foi para 0, devido aos 3 gols tomados, e o Flamengo foi para 3 de saldo, com seu magro 1-0, e o Flamengo se classifica, na minha opinião, sem merecimento. Classificou no saldo de gols. Pelo que a gente viu ser apresentado aqui, o Flamengo não merecia essa classificação. O time que mais merecia essa classificação chama-se Central Córdoba. É uma injustiça, mais uma injustiça do futebol mundial. Mais uma injustiça do futebol mundial. Deixe a sua opinião aí se você concorda ou discorda de mim, desta afirmação, que foi uma injustiça o Córdoba não se classificar em primeiro e o Flamengo ficar fora. Pelo menos eu não vou ter que sair peladão na rua, né? Avante, palestra!